Estamos aqui também? Tá indo aí. Ok. Acho que sim. Aqui já começou. Pode Então, ir. vamos lá. Boa noite, pessoal. Sou o Calize, essa é a Cecília. Para quem não viu a live de 15 dias, 15 dias atrás, a gente conversou sobre a formação em Renascimento, sobre o retiro de respiração nas montanhas com a Cecília, que havia feito o seu primeiro módulo há 2006, portanto, há praticamente 14 anos. Então, a gente conversou como foi naquele momento, o que aquilo modificou na vida dela, na visão dela. Essa live está disponível para quem quiser assistir no nosso canal do YouTube, né? No Face também. No Face também. E aí, a questão foi assim, como é que a gente faz agora? Aí ela resolveu fazer de novo essa última turma, que terminou no domingo, e a gente pensou, então vamos fazer uma outra live para você poder contar para a gente, para todo mundo, inclusive para mim, porque a gente não conversou muito sobre isso, logo que acabou, foi todo mundo embora. Como é que foi? Como é que mudanças foram essas? Né? Então, eu gostaria de começar te perguntando, antes de ir para lá ainda, como é que foi decidir ir de novo? Porque não é bem de novo, porque é diferente, mas ainda assim estou decidindo ir de novo. E você Sim. sempre ia várias vezes de novo na Respiração da Praia, mas nunca tinha ido na Respiração nas Montanhas. Foi. Eu não sei se o pessoal do Insta tá vendo, só para ver aqui se tá todo mundo. Tem um pessoal aqui do Face. Lembrando que o pessoal pode ir deixando comentários aí, perguntas e tal aqui no Face. Legal. Tá. Mas eu não tô na dúvida se o pessoal do Insta tá vendo. Tá saindo aí no Insta, Rê? Não, né? Então, aqui não. Tá rodando. E ele não tá indo. Para só falhas técnicas aqui. 2 segundos a gente resolve isso. Vem cá. Aqui. Pode trocar aqui o celular. Pode trocar? Pronto, Pode trocar então. Tá. Enquanto isso, deixa eu já avisar uma coisa. A partir de agora, a gente abriu, se você tiver algum assunto que você gostaria que eu ou eu, com um entrevistado, conversássemos aqui, é só você mandar sua sugestão e a gente vai começar a avaliar, porque a gente teve alguns pedidos de assuntos específicos na outra semana. Agora sim. Agora o pessoal do Insta. E agora... Coloca aí, pela metade, assim. fica mais eu vou virar. Você. Não, eu vou virar. Quando você vai falando, eu viro para você e depois viro para mim. Isso. Né? Então, vamos lá. Para quem está no Insta, estou entrevistando hoje, de novo, a Cecília, só que agora, depois de ter participado dessa última turma do curso de Respiração nas Montanhas. Foi. Então, a minha primeira pergunta foi, o que te deu de resolver ir para lá de novo, 16 anos depois? Foi. Eu acho que, em primeiro lugar, eu sempre falo isso, eu acredito que a gente aprende aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente mergulha. Né? Então, eu acho que eu já sabia de várias mudanças que tinha da estrutura, da evolução mesmo, porque você tem esse compromisso, né, de sempre aprimorar o aprendizado em relação à respiração. A visão do Instituto é a visão que eu sempre trabalhei ao longo dos anos, até ter me tornado terapeuta. Então, quando veio a ideia de voltar, eu falei, uau, eu acho que eu vou agora fazer um mergulho ainda mais completo, porque quando eu fiz há 14 anos atrás, eu era muito distante para mim a linguagem, eu não entendia nada, eu nem sabia que a respiração era um instrumento, primeiro, de autoconhecimento, segundo, de transformação, que ia mudar minha vida completamente, que eu ia me tornar terapeuta. Então, eram tantas coisas para eu dar conta em 2006, que seria impossível fazer esse refinamento que eu fiz agora, né? Então, quando descansada, compreendendo, tendo vivido, tendo vivenciado ao longo dos 14 anos a transformação que a respiração trouxe para a minha vida, né? A mudança do meu padrão respiratório mudou a minha vida, né? Então, quando eu falei, puxa, agora eu vou com esse novo padrão respiratório que eu não tinha em 2006, uau, o que eu vou encontrar? Então, o que me fez decidir foi esse ímpeto que eu tenho de, quando eu quero aprender alguma coisa, eu quero dominar mesmo, quero viver e entender o máximo que for possível. Então, o que me fez decidir foi isso. E você... Porque, assim, quem já fez muito grupo, né,
chega uma hora que diz assim, chega, eu já sei como é grupo, eu estou cansado, eu não quero mais, eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Ou seja, às vezes se cansa de fazer grupo, né? Te veio alguma coisa desse tipo ou não? Com vocês, não. Eu já tive isso com outros grupos, mas com você não, tanto por 2 motivos. Por saber que sempre tem algo que surpreende, né? Você, o Instituto, tem essa estrutura. E por outro lugar, por um outro ponto de vista, a respiração, ou você deitar para fazer renascimento, né? Respirar renascimento, eu posso deitar 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Sim. Cada vez que eu vou respirar renascimento, eu vou descobrir, vou viver um aspecto em mim que é novo. Acho que isso é uma das coisas mais fascinantes que eu acho do renascimento. Sim. Não se repete. Então, 9 dias respirando o renascimento é 9 dias de descoberta. Não tem como ser igual. Certo. Talvez outras técnicas, outras abordagens acabe ficando repetitivo, porque talvez foque mais na teoria, foque mais na repetição de conceito. Certo. A vivência oferece ser novo sempre. Então, certo. Não tive isso, não. Tá. Não deu. Que bom, que bom, que bom. E a outra coisa, você teve uma parte de aula, e você era a única pessoa nessa turma fazendo reciclagem. Portanto, você era a única que conhecia o assunto dessa maneira, nessa visão. Isso, de alguma maneira, foi difícil, enfim, acompanhar? Tinha horas que eu queria, eu volto na hora da respiração, deixa eu ficar quieta na aula, descansando. Não. Porque como eu estou completamente dedicada a formar terapeutas, né, na focalização, sim. Foi muito importante fazer muitos links, porque a ideia de trabalhar ou viver, né, uma experiência de expansão através do corpo, através de uma coisa mais presente, mais no aqui e agora, mais na visão da meditação, de certo. Encontrar esse observador em relação aos conteúdos, que é o que eu vejo, né, pela focalização, usando outra ferramenta, me ajudou a compor muitos links e deixar mais rico essa clareza de processo e manejo terapêutico. Então, foi uma boa atualização para mim, né? Ver, puxa, como é importante lembrar da respiração, como é importante ver aquela coisa da verdade, né? Eu penso isso, assim, quando existe uma verdade que ela é universal, que ela fala de um lugar mais universal, ela vai pipocar, ou ela vai falar com a gente de diversas formas, de jeitos diferentes, porque é imutável, né? Então, essa potência, né, que a gente carrega na respiração e no corpo, e saber que existe uma inteligência que dá conta de tudo, sim. Isso né? Então, acho que isso foi muito legal. Ah, legal. E o que você achou da turma? Foi redonda. Foi muito bom, porque a diversão, a troca, a composição através de um ambiente de conforto, né? Ou seja, não existe a ideia de a gente só cresce fora da zona de conforto, né? Ao contrário, a gente dorme bem, a gente come bem, a gente dá risada, a gente tem intervalos confortáveis, a gente tem a oportunidade de criar relacionamento, a gente tem tempo para poder ouvir sem ser demais, né? Tempo de interação dentro da sala, nas práticas, nas trocas e fora, num ambiente lindíssimo que você olha e já te nutre, né? Então isso vai fazendo o corpo do grupo existir e passar a existir de uma maneira muito natural, né? E o grupo se forma logo no segundo dia, no máximo, já começa a ter, né, um senso de grupo e uma inteligência de grupo muito legal. E esse grupo era um grupo muito maduro, né? As pessoas topavam muito a mergulhar mesmo, olhar para a respiração, viver a experiência, né? Não ficar muito se perdendo nos porquês, mas deixa eu experimentar isso aqui. Então, acho que isso foi muito legal desse grupo, deu muita sorte. Nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? De se entregar logo rápido. E esse grupo teve. Você sabe que isso é uma coisa que eu não sei o que é que acontece, mas eu me lembro de, por exemplo, há 20 anos, num grupo de, por exemplo, 9 dias, as coisas iam acontecendo assim, e as pessoas desciam do ônibus e era uma coisa mais ou menos cada um no seu espaço, cada um na sua vida. Não, eu vou dizer, não é que não tivesse interação, mas não tinha uma liga, assim, sabe?
Só que ao longo da semana as coisas iam mudando, e quando chegava tipo, sexta-feira, ou seja, o grupo ia terminar no domingo, quando chegava sexta-feira, sábado, ficava todo mundo muito encantado um com o outro e era lindo. Depois de uns anos, eu comecei a me dar conta de que isso começou a acontecer na quarta, na quinta. Depois eu me dei conta de que já no segunda, na terça já tinha isso. A minha sensação hoje é de que as pessoas já descem do ônibus assim, prontas, de alguma maneira. Já está todo mundo disponível, já está todo mundo aberto. Na primeira conversa que a gente tem, já é todo mundo à vontade. Eu digo isso porque você participou dessa turma, mas, por exemplo, o Ricardo participou da turma passada e também viveu isso. Eu sinceramente, eu não acredito isso a mim, não. Eu acho que... Formou um campo do Instituto, alguma coisa aconteceu de alguma maneira que tem sido muito fácil de cara formar isso. E eu acho que quando isso se forma, quando não sei, é como se fosse um respeito ao mesmo tempo, uma atenção e um carinho um com o outro, é muito mais fácil, entende? Então, por exemplo, não tinha ninguém que destoasse. Como na turma anterior não tinha ninguém que destoasse, na outra também não. Ou seja, até acontece isso, às vezes, na conversa, no telefone, antes de se inscrever, alguém fala, eu até eventualmente chego a sentir que pode não combinar muito bem, mas por alguma razão a pessoa não vem, não sou eu que não digo para não vir, por alguma razão não vem e isso acontece. Tá. E aí a outra coisa que eu queria te perguntar, em relação a vivências, a gente não pode revelar muito aqui, porque a ideia é que quem eventualmente venha participar disso tenha também surpresas. Sim. Mas você já conhecia boa parte, não tudo, do que ia acontecer. Sim. Isso, em relação à surpresa, em relação a viver aquilo, como é que foi para você? Alguma coisa que você já conhecia, né? Pelo menos na forma. Eu acho que essa entrega muito maior agora, por estar muito mais clara em relação à potência e o que é viver renascimento, o que é viver uma respiração potente, uma respiração fluida e tal. Eu tinha muita vontade de fazer de novo, né? Acho que poucas vezes na vida a gente recebe segunda chance, né? Eu já recebi algumas, eu já recebi terceiras, quartas, quintas chances. E então não tinha medo, não tinha, será que isso vai funcionar para mim? Não tinha ansiedade, não, se eu respirar isso agora minha vida vai dar certo, sabe? Certo, não tinha essas coisas que tinha em mim em 2006, né? Quase 14 anos atrás, de querer fazer alguma coisa para resolver a coisa que eu estava querendo resolver e né, aquela confusão toda. Não tinha nada disso, então tinha só entrar e fazer a vivência com uma disponibilidade muito maior. Então eu estava muito curiosa, que foi assim, uau, vai ser incrível, né? Então isso foi muito especial e eu encontrei coisas muito especiais mesmo, de espaço, de respiração, só de respirar com essa qualidade é uma coisa tão incrível, né? Assim, uau, a gente não precisa fazer nada. É muito difícil acreditar que você não precisa fazer nada para mudar. Né? Eu acho que essa é a maior dificuldade de todas. É muito difícil. Então, você vive isso nos 9 dias. Que você começa a acessar essa inteligência que dá conta. Então, é um não fazer nada no sentido de quebrar a cabeça ou fazer esforço, ao mesmo tempo que tem esse fazer de soltar, né? É estranho dizer fazer, soltar, mas tem essa atitude que você constrói. Né? Esse é o seu fazer. E, cara, se soltar... Eu levei 14 anos. Isso acho que é uma coisa, isso que a Cira está colocando, eu acho muito interessante, porque a gente tem a noção, quando a gente vai para um grupo, que se a gente não chorar muito, ou não ficar muito preocupado com alguma coisa, ou não escrever muito sobre uma determinada situação de vida, se não for muito sisudo, não vai funcionar, né? E, na verdade, é exatamente o contrário, né? Quanto mais a gente se perde, de alguma forma, num excesso de fazer, num excesso de emoções, num excesso... A gente perde a clareza, né? Inunda, né? Inunda. E aí, outra coisa importante é a gente entender que uma das coisas é ficar resolvendo isso, aí depois aquilo, aí depois aquilo, aí depois aquilo. Ou entender isso como um todo, na verdade, né? Porque o nosso funcionamento, quer eu esteja envolvido ou enrolado, ou de alguma maneira patinando em questões profissionais, ou de relacionamento, ou afetiva, é tudo a mesma coisa, na verdade.
Ou significa, é aquilo que a gente está se falando, é aquilo que a gente está se dizendo, é como a gente está contraindo nosso corpo, é a respiração que prende. E eu tenho muito essa noção de que quando a gente pega o clique, ahá, é meio que pronto, agora é para tudo. Não é que a gente não vá mais viver as coisas, mas a gente sabe que a gente tem uma ferramenta que funciona e que é fácil. Eu acho que o renascimento, nessa visão, né, o renascimento como respiração consciente, eu sei que os nomes não ajudam, mas enfim, ele te dá uma liberdade real, né? Porque para mim ficou claro, e é o que eu tento lembrar o tempo todo, que a verdadeira liberdade é você estar em paz com o que você sente. Certo. Não é impedir o que você sente, né? Não é resolver o que você sente, porque você pode até resolver o que você sente, sei lá, uma ansiedade. Amanhã vai chegar outra, por algum novo evento, né? Então, eu tinha uma ansiedade em relação ao trabalho. E agora eu estou em paz com o trabalho. Aí eu, sei lá, me torno vó, minha filha vai ganhar um neném. Aí eu vou ficar ansioso porque vai chegar. Ou seja, a ansiedade, o medo, a tristeza, seja lá o que for, vai te revisitar em cenários diferentes. Então, a liberdade é como é que eu recebo essas visitas, né? Eu vou me esconder debaixo da cama, eu vou criar uma trincheira, ou eu vou simplesmente tomar um chá com isso, né? Então, e acho que uma outra questão disso é que assim, a gente normalmente acha essas coisas todas difíceis o grande problema. Então, é o medo, é a ansiedade, é a dor, é a angústia. Quando o que a gente vê na prática, que é mais difícil de se permitir se soltar, é leveza, é relaxamento, é expansão, é clareza, é prazer. É como se, de alguma maneira, essas outras coisas todas a gente já conhece. Já conhece porque elas são parte disso que a gente chama do desenvolvimento pessoal, como a gente viu até agora. E esse outro lado é muito mais, no fundo, avassalador, porque quando você vai relaxando, vai vendo mais tranquilidade, mais prazer, você começa a perder um pouco a referência, não? As coisas não estão tão amarradas como estavam. Nem localizadas, né? Nem localizadas, ou seja, podia ser desconfortável, mas era bem assim, reconhecido. E aí, quando vai ficando vazio, solto, livre, opa, peraí, onde é que eu tô? O que está acontecendo? Mas, de alguma maneira, esse movimento de soltura, de leveza, continua e não para mais. Sim. Né? Você viu isso lá, você também conhece isso por outras linhas. Está chegando uma hora para você em que você começa a ver, na verdade, que todas as linhas, na verdade, todas não vou dizer, mas muitas linhas, na verdade, convergem para o mesmo ponto. Todos os caminhos levam ao Senhor. Por exemplo, a Roma que também é o céu, ao céu. Sim. Pelo menos as linhas que eu escolhi viver, trabalhar, estudar, sim. Que é uma reverência, é uma inteligência que é maior do que essa inteligência parcial. E quanto mais espaço, quanto mais relaxamento, quanto mais acolhimento, quanto mais aceitação, são as palavras que você vai encontrando, né? Quanto mais aceitação, quanto mais tranquilidade, quanto mais ar, quanto mais inspiração, vai acontecer. Né? Então, não resolver o fora, é viver o dentro essa qualidade. Certo. Isso é uma coisa, assim, curiosa para mim, porque há anos eu pensava nas coisas como sendo, bom, então, se você tem, por exemplo, ansiedade, se você tem um problema de, sei lá, de trabalho, de relacionamento, então você precisa participar de uma coisa dessas, isso vai te ajudar. E, de fato, ajuda. Mas hoje, depois de estar mais velho e de ver um monte de coisas e de acompanhar um monte de processos, o que eu olho é que a gente precisa, de fato, e pode, e é fácil, e não precisa de anos e anos e anos para isso, porque, de alguma maneira, quem está mais na frente vai dando o caminho para os que estão mais atrás, e esses uma hora vão estar mais à frente, vão no caminho. A gente, na verdade, precisa chegar nessa independência, onde a gente entender significa, bom, eu posso eventualmente fazer uma sessão, fazer um grupo com alguém, mas eu não sou mais dependente disso, eu já entendi. E aí a gente começa, de alguma maneira, a criar e a movimentar, mexer nas próprias técnicas que a gente já tem. Tá? Então, por isso que eu te perguntei, quando você começa a olhar para as coisas todas, você começa a ver o que está por baixo, na verdade. E o que está por baixo
acaba sendo atenção, presença, não julgamento, ou seja, a gente não tem como vai voltando para a meditação, Sim. qualquer que seja a técnica que a gente... Né? Tá. Então, voltando para a pergunta para você. Você estava dentro, mas ao mesmo tempo você via as pessoas e como você, obviamente, também trabalha com pessoas, imagino que você tenha também tido um olhar curioso do tipo, como é que elas estão, ainda que a gente esteja cuidando da nossa história, a gente, às vezes, quando a gente está num grupo e a gente trabalha com isso, a gente também quer ver como o processo está acontecendo, como a estrutura está se desenvolvendo, como elas estão reagindo àquilo. Qual era a tua impressão quando você olhava assim? Tem um desafio maior, né? Porque uma das participantes é menteada, né? Tem como, toda hora olhando assim, como é que ela tá indo tudo... enfim, né? O pai dela, meu companheiro, já falava para ela da formação há 10 anos. Certo. E eu, né, conheço ela há menos tempo, mas eu devo ter falado o equivalente ao que ele falou em 10 anos. Eu devo ter falado, você precisa fazer, vai ser muito legal, acho que você vai gostar. Então, sempre teve isso. E quando a gente, né, fica muito falando para alguém, sim, a gente quer que a pessoa tenha essa clareza e fala, poxa, valeu a pena, né? Sim. Então, eu também tinha, olhando para ela, né? E foi muito bonito ver o processo dela de desabrochar mesmo uma flor. E das outras pessoas, os sorrisos que surgem, a espontaneidade. É como se a gente pudesse, ao longo dos 9 dias, ir vendo quem de fato aquela pessoa é. Isso. Né? Todos nós temos as nossas defesas, os nossos, né? Peraí, onde eu estou chegando, isso é normal, natural e saudável. Então lá isso vai se dissipando de uma maneira tão natural que chega no final do grupo, você olha e vê essa pessoa e você vai conseguindo enxergar esse abrir, esse desabrochar do que já está ali, certo, né? Não é que a pessoa se torna alguma outra coisa, mas o que está ali vem para fora para ser mais visível. Sim. E eu pude ver isso nas pessoas, em especial nela, e foi muito bonito ver. Teve uma sessão que eu estava longe, eu ouvi um choro, eu falei, é dela. Acho que tá tudo bem, tem uma emoção, ela tá respirando normal, e volta pra sua. E realmente foi muito, muito significativo para ela essa respiração. É curioso isso que você falou, porque eu vejo que a gente, claro, chega muito com as nossas diferenças, cada um é do jeito que é, e sai muito com as nossas semelhanças. Sim. Né? Porque, no fundo, por mais complicada que seja a elaboração que cada um faz, no fundo que a gente quer a mesma coisa. A gente quer ser acolhido, a gente quer ser reconhecido, a gente quer carinho, a gente quer amor, a gente quer... Quer saber colocar a própria voz, quer saber, expressar. Né? Quer ouvir do outro de verdade. Então, no fundo, né? Ou seja... E eu acho muito rico como a gente pode alinhar isso com pessoas de lugares diferentes do Brasil, com pessoas de gente do sul, do norte, de fora do Brasil até, dessa vez, com gente de idades diferentes, mas no fundo vai chegando num lugar que é essencial. Exatamente a mesma coisa. Eu já vi muita história, por exemplo, de conversas transgeracionais, que eu acho um movimento interessante, né? Pessoas mais novas conversando com mais velhas, mas eu várias vezes eu olhei para isso e dizia, mas espera aí, sabe o quê? Falta corpo nessa história, falta respiração, não é só cabeça, não é só jeitos de saber falar e ouvir, né? E olha, sem querer nada, eu vejo que isso acontece lá. As pessoas mais novas ficam amigas das mais velhas também, e na verdade todo mundo de todo mundo, é muito rico ver isso, né? E já tem, o quê? Quantos dias tem que isso? 4 dias, né? Parece que foi uma semana que acabou. 4 dias que acabou. Sim, chegamos a 4 dias. Tá. E o grupo continua, as pessoas continuam se falando, continuam unidas? Sim, que as coisas já coisas boas da tecnologia, né? Sim. Não precisa de carta, a gente manda um WhatsApp, já estamos conectados. Sim. Isso não... Aliás, assim, isso é um dos presentes que eu tenho, não só desse grupo, porque o de 2006, né? A gente vai fazer 14 anos. Eu ganhei uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, né? Que é a Cláudia Cruz.
E é amiga da vida, amiga de coração. E eu conheci ela lá, né? E a gente já viveu coisas incríveis juntas, trocas profundas. E eu não vivi com pessoas que eu conheço de antes do Renascimento. E ela continua, e então, vem do grupo. Sim. Deixa eu voltar um pouquinho para a questão da visão de Renascimento, porque assim, quando você tinha uma visão já de abertura, tinha talvez um ou outro conceito, mas eu acho que não tinha todas essas coisas, né? Como, por exemplo, inteligência sistêmica, acho que não tinha 2 estados... Ou tinha 2 estados? Tinha 3 pilares. Não era falado dessa não maneira, claro ainda, mas a coisa de perceber quem percebe, né? Quem é que se dá conta, né? Então tinha de ser o observador, mas tinha algumas outras vivências que levavam um pouco para experiências mais traumáticas, ou trazia, né, a coisa do nascimento e tal. Na minha época ainda teve, mas pouco. Acho que teve uma vivência, não, 2, uma e a da lei pessoal, só essas 2, tinha isso. Mas não foi o que ficou mais presente, né? Então, ir para o grupo agora, onde o que a gente está focado realmente é compreender o que é a respiração e o que ela proporciona nessa qualidade de você sair de um estado de maior contração ou tensão para um estado de maior expansão, de maior relaxamento, e desse estado várias outras coisas acontecem. Viver isso 9 dias, isso é muito legal. Eu ouvi de muita gente que pergunta se deveria começar com isso, porque as pessoas dizem, olha, eu já conheci outras pessoas que fizeram, e é um trabalho, num certo sentido, muito maduro, porque você olha para você, não tem ideias nem dogmas que você tem que saber ou não. Na tua opinião, assim, tendo feito lá e tendo feito hoje, você acha que isso é para todo mundo, ou tem gente que deveria começar por alguma outra coisa, e nesse caso, que pessoas seriam essas? Eu acho que é para todo mundo. E eu não só acho que é para todo mundo, eu acho que independente, porque tem tanto a questão da formação profissional, né, de você sair dominando a técnica, quanto da vivência. E independente de qual é o objetivo, se você é um profissional da área que quer mais uma técnica, ou quer se tornar ou você está indo para autoconhecimento, você sai com uma ferramenta de vida para toda a vida, né? Então, se você é profissional da área do desenvolvimento humano, e você descobre que a sua respiração está à sua mão, para você dar conta do que é teu, e aí você está numa outra qualidade para atender, isso é o seu principal ganho. Não é o que você vai fazer com o teu cliente, é o que você aprendeu sobre você, em primeira instância. E se você não tem o menor interesse, quando você vai para a vida sabendo isso, e de repente a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu amigo está atravessando um momento difícil que não tem uma ferramenta como essa à mão, para poder lidar com o que está sentindo, porque de fato as pessoas se perdem no que elas sentem, né? Como eu estou lidando com esse evento, não é o evento em si, como eu reajo ao evento em si, é a grande questão. E aí você pode ser aquela pessoa que você não é terapeuta, mas você pode, através da respiração daquela pessoa, apoiar ela a fazer a travessia. Porra, quem é que não quer isso? Isso é para todo mundo, né? Então, não importa se é profissionalmente ou para a tua vida. Você cria uma ferramenta porreta, para não falar um palavrãozinho, muito boa, e você se torna esse elemento de levar essa informação. As pessoas não imaginam que tá nelas, tá ao norte, tá aqui. O norte-sul, né? O sobe e desce, o entra e sai. Ou seja, você respirou fundo, você encontrou um caminho de conversa com a tua respiração, tá em você. Você não precisa de ninguém, no sentido de um profissional, a não ser que você queira, e é muito legal, né? Ter as trocas. Você pode encontrar na tua respiração um universo que você não imagina. Eu acho que o planeta devia saber isso. Eu acho que tem esse lado pessoal, ou seja, isso é para mim, de alguma maneira, a gente precisa ficar independente, essa noção de que eu estou me sentindo assim, vou perguntar o que meu terapeuta diz, não dá, né? Como você gerar essa independência. E também, como todo mundo tem a vontade de, você vê um amigo, como você disse, você quer ajudar, então ajuda da maneira certa. Porque ajudar dizendo, faz isso, faz aquilo, pensa dessa maneira, age dessa forma, não é uma boa maneira de... Ou criticando, né? Ou criticando, exatamente. Ou criticando.
Isso não é um jeito. A intenção é mas... boa, e por isso ele não reclama com a gente, mas a ferramenta é ruim. Mas não muda o estado da pessoa, que é a grande questão, né? No mundo do estado, o sentido não traz clareza. Quando não traz clareza, não adianta de fato. Né? Não traz clareza, às vezes a pessoa fica mais inundada, porque ela fica falando sobre o problema sem saídas, ou vai para saídas que também não vai resolver, que é anestesiar, então vamos tomar uma bebida, vamos distrair, vamos ficar doidão, e aí isso, daqui a quando o efeito disso passar, volta para aquele estado super apertado, sem saída. Exatamente. Né? Então, acho que é uma grande saída a respiração, que as pessoas nem imaginam o quanto é. Que bom. E tem uma última coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte. Pode mais uma? Mais 10! Aí você vai dar 10, o que você quiser. Porque assim, ó, do meu ponto de vista, quer dizer, como eu estou no papel de coordenador, eu tenho, obviamente, uma visão diferente de quem está participando. Quem está participando está se ocupando da sua vivência, daquilo que está experimentando naquele momento. Aí muda a vivência, por exemplo, deixa de ser uma coisa de respiração e passa a ser uma meditação, por exemplo. De novo, o participante está lidando com aquilo. Só que, do meu ponto de vista, eu estou olhando a estrutura como um todo, ou seja, a minha sensação é de que eu tenho do sábado que a gente começa ao domingo que a gente termina na cabeça. E eu preciso criar uma condução de um ponto para outro. Né? Eu sei o que é necessário todo mundo aprender, eu sei o que é necessário todo mundo viver. Então, o meu movimento é esse. Tanto que se alguém me disser em algum momento, essa respiração, acho que eu dormi, eu não estava muito presente, isso para mim não tem a menor importância, porque eu estou vendo um processo grande acontecendo. Enquanto para a pessoa, que chato, eu dormi, eu não queria ter dormido, alguma coisa assim, né? Então, a minha pergunta, essa última, é assim, ó, você fez um pouco o meu papel? já que você estava com participantes, mas você também já deu grupo e tem essa noção da estrutura, de como as coisas vão se encadeando uma com a outra, isso era uma coisa que você... Ou você estava só, deixa eu estar aqui na minha vivência e pronto. Ou você via como que a coisa ia acontecendo. Como eu e o Jay e a Miriam, os assistentes, construíamos isso de alguma maneira. Eu acho que eu estava mais topando, porque tem uma dinâmica inicial que você recebe uma dica, né? Sim. E eu recebi uma dica que era experimente e eu queria viver aquilo. Então, eu estava muito mais focada em voltar. Eu gosto muito, por ser professora, eu gosto da mente do aprendiz. Certo. E eu gosto de voltar para ela sempre. Certo. Sabe? Eu me vigio, entre aspas, de uma maneira relaxada, para não entrar em um lugar que eu acho que eu já sei. Certo. Sabe, eu já sei isso, eu já sei. Por mais que eu veja, que eu estude, que eu me dedique, eu sempre fico com a cabeça de que eu ainda não sei. Né? Então, eu vivi esses 9 dias sem saber, sem criar uma ideia do eu já sei. Algumas dinâmicas eu tinha expectativa, que eu imaginava que iam vir, né? Eu acho que no sábado vai ter tal dinâmica. Mas eu estava muito mais curiosa em saber como é que seria eu sendo agora... vivendo essa dinâmica, com essa experiência, sendo a Cecília agora de quase 38 anos, né, de uma outra história. Então, eu estava muito mais curiosa em experimentar pela primeira vez, porque a verdade é essa. Certo. É uma ilusão da nossa mente que as coisas se repetem, né? Eu já fiz. Eu já fiz, eu já fui naquele lugar, eu já fiz aquela viagem. Foi daquela vez. É outra coisa. Quando você... É agora, só existe agora, né? Tem um negócio, né? O lago nunca é o mesmo lago. Tem um ditado aí zen que fala, o rio nunca é o mesmo rio. Isso, nada é igual. Nada é igual. É uma ilusão da nossa mente, essa coisa de rotina. Então, eu estava bem vivendo essa história de isso aqui é a primeira vez. Com esse grupo, com essas pessoas... com essa idade, com essa cabeça, com essa vivência, com o trabalho que eu tenho hoje, com o marido que eu tenho hoje, com o filho. É a primeira vez, né? Então, eu vivi bem na primeira vez. E foi muito legal. É uma transformação, é o tema de hoje. A gente nem entrou na história da transformação pessoal, né? Que a gente precisa falar. O que é transformação pessoal com renascimento? E eu acho que é isso. Eu acho que é perceber que a cada respiração você tem uma nova oportunidade. Né? Você recebe a oportunidade de fazer esse reset, essa atualização, né? Parar de ficar
vivendo a ideia que você tem de você, certo, e passar perfeito, a viver você. Perfeito. Excelente. Você é boa aluna. Ou você é bom professor. Os dois. Eu aprendi direitinho. Que bom, ensino direitinho. Isso porque a gente tem essa noção de que me transformar tem que ser me deixar de ser desse jeito, ou deixar de ser daquele jeito. E algumas coisas são estruturais, são o nosso funcionamento, são o nosso jeito. E nem tem por que mudar. Tem porque a gente tem sim por que parar de brigar com isso, com o jeito de ser. Então, muito obrigado pela sua presença. Temos perguntas? Eu vou rir. Tem uma pergunta da Vânia do Instagram, que ela pergunta que ela teve um diagnóstico de desvio de septo e pergunta se o curso pode curar e evitar essa cirurgia que estão recomendando ela. Olha, nunca ouvi falar disso. De verdade, não sei te dizer se isso ajudaria. Atrapalhar, não consigo ver atrapalhar, mas eu não consigo ver alguma diferença vinda daí, né? O que pode ser é que, assim, eu já vi muita gente que, por exemplo, teve essa indicação de cirurgia de desvio de septo e algumas vezes só por um certo desconforto da pessoa e não por uma necessidade real, por um desvio muito grande. Então, quando é um desconforto, como a gente passa a acolher todas essas ações do nosso corpo, isso, de alguma maneira, deixa de incomodar, né? Por exemplo, eu tenho uma questão minha de incômodo pessoal por um tempo, que eu fiz uma cirurgia nesse olho, porque eu tive um desvio de um descolamento de retina nesse olho. Que eu tive um descolamento de retina, e isso durante muito tempo ficou ali um cisco que me incomodava tremendamente, né? E eu comecei a respirar, e tem lá, porque eu tenho um pedaço de silicone ali, então incomoda. Se eu for pensar nesse aspecto, mas isso é totalmente aceitável, eu estou em paz com isso, não tem. Então, nesse aspecto, sim. Agora, se o desvio de septo for muito grande, isso pode realmente estar te atrapalhando, e aí talvez seja o caso de fazer essa cirurgia, né? Então, o renascimento pode te ajudar no aspecto emocional daquilo, no aspecto respiratório, eu não acredito que mudasse alguma coisa, tá bom? Apesar de eu ter visto muitas coisas estranhas, não dá para a gente contar com isso como regra, tá bom? Isso, Ricardo. Então... Tem um comentário da Luciana dizendo que o resultado do trabalho de renascimento do Instituto de Renascimento de São Paulo é realmente lindo. Muito obrigado. S. Golian, que eu não consegui identificar. Simone. Disse que chorou muito, para não dizer outra palavra, 6 dias chorando e restante me amando. E a minha cura começou nesse curso. Uau! Que lindo, obrigado. Transformação. Eu acho que a palavra transformação é muito legal porque ela dá essa ideia do que desabrocha, né? Certo. Do que vem, do que... Acho que a gente descobre mais coisas do que deixa as coisas, seja lá o que for. Acho que aprender renascimento, que é uma técnica que vem da respiração, te oferece a oportunidade de descobrir o que já está lá e você não faz ideia. Acho que isso que é muito legal. Tem muita gente que é rica, só que não pegou a herança. Sabe assim? Aí vive contando as moedas, e aí depois lá se ferrando, descobre no final da vida que tinha lá o direito à herança. Certo. Então o renascimento te dá acesso à herança. Você descobre a abundância e a vida muda mesmo. É impressionante. Eu te confesso aqui, nunca falei isso assim, que, num certo sentido, eu estou vendo uma crise profissional. Porque eu olho para isso hoje e eu acho tão, assim, assustadoramente e gigantescamente simples, sabe, assim, que é quase a minha sensação, eu não tenho mais o que fazer, é isso só, é só isso e pronto. E aí a gente, não tem nada complicado, não é uma técnica complicada, eu não preciso de horas de estudo, eu preciso entender alguma coisa aqui dentro da minha própria respiração. Isso é um clique, é um jeito, e aí pronto. E aí tem uma transformação, né? Eu continuo sendo um cara ou quieto ou falante, ou introvertido ou extrovertido, ou simpático ou antipático, eu continuo sendo meio que do jeito que eu sou, mas de alguma maneira eu estou em paz, eu tô feliz de verdade, tem um contentamento aqui dentro, sabe? Alguma coisa que está ali, que me dá uma sensação de estar aqui agora.
de novo, sabendo que eventualmente a gente vai viver tristezas, alegrias, medos, raivas, dores, isso não muda. Mas tem uma segurança que vem do fato de que o que quer que surja, eu lido, eu dou espaço, eu já sei, é simples, ou seja, de alguma maneira o contato comigo mesmo está revelado, está em paz. Então, acho que é muito nessa direção. E mesmo que exista essa vontade, a pessoa, por alguma razão, é extrovertida, mas não consegue viver essa extroversão por N motivos, que talvez que ela tenha vivido, ela aprende um caminho muito gostoso, muito simples, muito gentil, para encontrar a escolha de viver essa extroversão dela, não da ideia do que é extroversão, né? Mas como é que essa extroversão cria espaço e pode ser vivida, sem eu ter que brigar comigo, sem eu ter que deixar de ser alguma coisa ou criar alguma coisa, mas encontrar esses espaços em mim que possibilitem, né, essa extroversão vir para fora, se for o caso, né? Então, acho que isso é muito legal. Isso é interessante do que você fala, porque muita gente reclama, às vezes, de um amigo, de um namorado, namorada, marido, mulher, que reclama muito de tal coisa, briga muito com tal coisa, com o jeito de ser, né? Não dá para conviver assim. Isso realmente é difícil mesmo, né? Mas o problema é que mesmo quando não tem essa pessoa, se você não tem essa percepção de si, você faz isso consigo mesmo. Né? E aí é um inferno, que é como ter isso dentro de si o tempo inteiro. Então eu diria que isso é mais ou menos como calar, como ficar quieto, como descansar. E aí provavelmente a gente acaba ficando com parceiros ou amigos que são também assim, que também respeitam o nosso jeito de ser. Então nesse aspecto não é só bem a nossa vida que muda, o entorno muda também, porque coisas que a gente via de um jeito, agora eu já quero de um outro, e aí vai mudando. Às vezes mudam mesmo amizades, mudam trabalhos. Bom, o que você, eu sei que você pode dizer isso. Não sobrou nada. Mudou tudo. Tá, mas também não é para todo mundo ficar assustado, achando que é sempre assim. Foi maravilhoso. Às vezes são pequenos ajustes. Não, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque não foi algo que eu fiz. Certo. Sabe, eu não tive que... Eu não pensei nisso em nenhum momento. Eu não precisei... agora me dei conta, eu vou ter que mudar minha vida toda. Ela foi mudando. A decisão foi respirar. Foi se observar. O resto, a mudança vem sozinha. Foi vindo. Vieram as novas amizades, outras amizades se foram, um relacionamento se foi, outro surgiu, eu deixei um trabalho, construí outro, e foi acontecendo. Então, não é que, nossa, eu fiquei sem nada. Não foi isso, foi um processo. Teve momentos desafiantes, teve como qualquer processo de transformação, mudança, crescimento, que é a própria vida. E teve momentos incríveis, né? Então foi muito legal assistir uma mudança que aconteceu a partir de uma mudança interna. Eu consigo fazer a correlação de mudar o jeito de respirar, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de sentir, de saindo de um estado muito tenso para um estado muito mais confiante, muito mais relaxado, muito mais prazeroso, e a vida começa a combinar com isso. Né? Então, o que eu vivia antes combinava com o meu jeito de ser de antes. Então, é perfeito o encaixe dessa inteligência, que não é só dentro, é fora. Né? Então, os meus níveis de tensão, os meus níveis de guerra interna, de pegar no meu próprio pé, e, enfim, várias outras atitudes que eu tinha, combinavam com aquelas relações, combinavam com aquelas críticas, combinavam com o ambiente, combinavam com o trabalho, combinavam com tudo. À medida que foi mudando, esses estados foram se alterando, tudo em torno foi alterando. Mas o que eu acho mais legal, quer dizer, que eu vejo, gente, eu vejo no consultório, eu vejo os terapeutas, eu vejo as minhas alunas, os meus alunos se perdendo, mexendo no fora. Então, quando eu mudar de trabalho, eu vou ficar ok. Quando eu tiver um relacionamento, ou quando eu me livrar desse relacionamento, aí eu vou ficar ok. É o contrário, né? E é o contrário. Você vai se perder brigando a vida inteira. Aí você muda de trabalho e aquele estado lá continua. Aí você muda de relação e não muda. E aí você continua apertado. Então, quando você acha esse jeito, essa chave para virar, que você acha simples, né? Você já está aí há 30 anos e vivendo e construindo essa virada, quando a gente acha essa virada, aí sim se torna simples e a vida acompanha. Então, eu acho que as pessoas deviam ficar 9 dias na montanha com você, entendeu? E voltar aqui para contar que a vida muda porque ela encaixa com o seu novo jeito de respirar, né? Onde
o que você inspira é o seu jeito de buscar, se torna muito mais amplo e abundante. E o seu jeito de curtir a vida se torna mais entregue, né? Então, uma confiança vem e você curte, desde o cafezinho com um amigo até a viagem para Paris. Não importa se é o cafezinho, você aprende a relaxar e viver a experiência. E isso está na respiração, coloca lá, então aprende a respirar. E a gente aprende isso com a formação em renascimento. Então, é isso. Vocês estão vendo que eu estou aqui com uma aluna, mas também estou aqui com uma professora. Obrigado. Obrigada a você. Eu que agradeço. Viu? Ok. Então é isso. Vai aí, está disponível, né, para o pessoal. Quinta-feira que vem você volta. Quinta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai receber alguns temas. Agora a gente está analisando alguns que a gente já recebeu, vamos analisar os outros, que eu espero que vocês mandem também. E aí a gente decide o tema da próxima live e avisa todo mundo, tá bom? Avisa você também. Obrigada quem está aí presente. Obrigado, grande beijo. Obrigado, pessoal do Instagram, obrigado, pessoal do Face, e até a próxima. Obrigado. Encerra aí, que encerra.